Oi! Eu tô feliz de gravar esse vídeo, porque é sobre uma HQ incrível que eu amei, que eu preciso compartilhar com vocês. E o mais bizarro é que essa HQ saiu em 91. O bizarro é que essa HQ é velha e eu não ouvi as pessoas falando sobre essa HQ. Dá uma pausa no seu dia e venha comigo conhecer Kid Eternidade. Vamos por partes. Primeiro, quem escreveu essa HQ, quem escreveu o roteiro, inclusive eu até vou mostrar pra vocês alguns extras que aparecem nessa HQ, porque essa edição ela é uma edição de luxo, ou seja, ela vem com todos os volumes lançados na época, em 1991. Foram lançados 3 volumes que completavam essa minissérie. Então esse roteiro foi escrito pelo Grant Morrison, mas toda a arte da HQ ela foi feita pelo Duncan Fegredo, é difícil falar esse nome. E tipo, lá em 91 ele ainda não tinha feito nenhum trabalho que tinha se destacado muito, então esse Kid Eternidade fez com que o Duncan se destacasse mais, porque é um trabalho excepcional, é muito lindo, e eu não sei por que eu não peguei pra ler essa HQ antes. Eu acabei demorando um pouco mais do que eu esperava pra ler ela não é uma HQ que tu consegue pegar de início e ler tudo muito rápido, que nem como se fosse uma coisa muito leve, até porque a história não é leve e ela é num ritmo tão frenético que por mais que tu queira ler rápido, tu não entende tanto o que tá acontecendo, então tu meio que dá uma freada na leitura, tenta enxergar bem as figuras, tenta entender o que tá escrito naquele texto ali, mas sinceramente não tem problema em não entender algumas partes do texto, porque muita coisa é tirado meio que da Bíblia, várias partes a gente tá lidando com personagens que não fazem sentido mesmo. A gente tem personagens ali meio psicopatas, meio aficionados com Bíblia, Deus e cristianismo e matança, então é meio estranho e faz sentido a gente não entender muito esses personagens e não conseguir entender o que eles estão falando ali, o que eles estão fazendo. De qualquer forma, eu acho que essa HQ vale muito a pena e principalmente o que acabou acontecendo comigo foi que eu comecei a ler ela. Eu li as primeiras 50 páginas, que é basicamente o primeiro volume lançado da HQ, e aí eu parei e fui fazer outra coisa, fui ler outra coisa, não lembro. Aí depois quando eu voltei a ler a HQ, eu pensei, não, eu não entendi completamente o início, então eu vou voltar e ler tudo de novo. E fez muito mais sentido o que eu tinha lido, então eu recomendo vocês lerem as primeiras 50 páginas e depois voltarem e lerem tudo de novo. A leitura vai fluir muito melhor, vocês vão entender melhor. Espero que vocês curtam mais a experiência de ler. Eu sei que tem gente que não gostou do ritmo meio frenético, não gostou de não ter entendido tudo, mas sinceramente eu acho que isso é normal, eu acho que isso é até bom, dependendo de algumas obras. Às vezes nem o autor sabe o que ele fez aqui e também não entendeu algumas coisas. Vamos contar então um pouco sobre a história. Como eu comentei, começa de uma forma muito frenética. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente começa meio que seguindo já umas 5 linhas narrativas diferentes e também meio que uma linha do tempo diferente, porque a gente já começa dentro de um hospital, um cara aparentemente todo ensanguentado, todo ferido, teve que ser retirado do rio porque aparentemente ele sofreu um acidente de carro, e esse é um dos personagens principais, esse que tá ali todo machucado no hospital. Inclusive a arte dele entrando no hospital, é uma das melhores figuras dentro dessa HQ, sinceramente, é muito bom. Continuando, bem no início ali a gente tem uma parte com trechos de música, e o que eu achei muito legal nessa edição é que eles não traduziram cada quadrinho, cada trecho de música, eles deixaram em inglês, deixaram a música no original, mas aí lá embaixo tu consegue ler a tradução e entender o que tá escrito, já que se caso tu não entenda inglês, não precisa ir para um tradutor, eles colocam a tradução ali, eles só não traduzem exatamente dentro do quadrinho, o que eu achei que fez todo sentido, é até melhor pra gente ver o que o autor quis fazer. Sinceramente, essa música combina com tudo nessa cena, combina depois, mais tarde, essa música reaparece lá no fim, pra gente meio que encaixar tudo. Combina também de novo e é muito bom. A minha experiência foi que eu acabei pegando essa música e colocando pra ouvir ela enquanto eu lia esse trecho da HQ e, sinceramente, foi sensacional. Foi uma experiência maravilhosa e eu recomendo vocês também a tentarem. Tentar deixar aqui um trechinho da música, o nome e a fotinho do álbum, caso vocês queiram escutar. Eu me apaixonei pela música, agora eu tô escutando ela sempre. Mas toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro de como a história dessa HQ se encaixou no final. É tão bom.
Bom, pra tentar fazer um pouco mais de sentido, a gente segue então essas linhas narrativas, que o que acontece é que tem uma festa acontecendo num apartamento, acho que num hospital, alguma coisa assim, tem alguém fazendo palavras cruzadas, nessa festa também tem alguém fazendo aquele jogo Scribble, que é tipo uma palavra cruzada que tu tem que colocar as pecinhas, as letras. Também tem um cara que tá matando uma mulher, e todas essas pessoas, no fim, falam eternidade. É aí que entra o nosso personagem principal, Kid Eternidade. O Kid é meio que um personagem tipo super-herói, assim, mas ele não é bem... Ele é meio que o herói da história. Ele é como se fosse o Capitão América de uma HQ do Capitão América, entendeu? O Kid, ele é um ser sobrenatural. Ele tem certos poderes, mas o principal poder dele é que quando ele fala eternidade, ele consegue ressurgir seres do passado, pessoas mortas. Por exemplo, um dos personagens que ele traz à vida é Jack o Estripador, e isso faz todo sentido com a história e é muito bom. É sério, se encaixa perfeitamente com tudo. Então a gente acompanha o Kid querendo voltar pro inferno pra resgatar o seu amigo Senhor Zelador, só que ele não vai sozinho, ele leva também com ele um cara normal, aparentemente normal, pelo menos na história, que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas ele segue o Kid pelo inferno por algum motivo. Se eu não me engano, tá. Então acontece algo ali que faz esse cara, então, seguir o Kid pro inferno. As imagens do inferno, as coisas que existem, a criatividade que o Grant Morrison e o Duncan Fegredo tiveram pra fazer esse inferno foi uma coisa, assim, extraordinária de ler. É simplesmente muito criativo, é muito... Como que eles tiveram essas ideias, eu não sei, mas é sensacional. Sério, é simplesmente maravilhoso. Tem uma parte do inferno, inclusive, tipo uma sessão, uma sala, uma coisa do tipo, que tem uma pessoa, e essa pessoa, esse ser, ele é tão grande que serve de cidade para os outros seres do inferno. É mais ou menos isso. E é extraordinário uma coisa dessas existir no inferno. Tipo, faz todo sentido isso existir no inferno. Vocês não acham? Eu acho. Pode ser louco, mas eu acho isso. Então a gente vai seguindo as narrativas de um psicopata que tá matando um monte de gente por aí. A gente vai seguindo principalmente o Kid com esse cara normal pelo inferno, resgatando o Senhor Zelador. E aí, num clímax enorme, a gente tem um plot twist, basicamente, pela parte do Kid, principalmente. E aí as coisas vão seguindo, e aí as coisas vão acontecendo. Aí, e sério, tu fica o tempo todo querendo saber o que vai acontecer próximo, assim, e aí as coisas vão acontecendo, e aí tudo vai ficando muito louco. E aí tem também a narrativa de uma mulher que tu não sabe por que ela tá na trama até chegar ao final da HQ. E aí no final da HQ todas essas linhas se encaixam. O Kid, obrigado, passarinho. O Kid com o Senhor Zelador, esse cara normal que aparentemente foi pro inferno e voltou. Essa mulher também se encaixa. Depois o psicopata também se encaixa com a história. E também o Jack Estripador também faz todo sentido com a história. Então assim, vocês têm que ler essa HQ. Essa é a minha indicação. Um beijo, boas leituras.